a gente não teve como viabilizar o processo de licitação e não é um processo fácil de se operacionalizar, mas vai chegar o material de língua portuguesa e de matemática para o primeiro ano, para o segundo ano, e esse ano nós começamos a construção com a nossa equipe de pesquisadores, de consultores, né, de professores vinculados às universidades aqui na Bahia, de elaboração do material para o terceiro ano, tá? Bom, esse não é um desafio fácil, não é um desafio fácil de se assumir, porque nós não temos tudo pronto e acabado, e é bom que não tenhamos. Às vezes os municípios, na formação, o formador no primeiro encontro, diz assim, então, querem, mas como é mesmo que a gente começa, começo, meio e fim? Não tem começo, meio e fim, tem uma caminhada junto, né? E que a gente vai organizando na medida que esse diálogo vai se estabelecendo. É claro que a gente tem clareza dos propósitos, do que precisa estar assegurado, mas muita coisa a gente vai precisar organizar durante este ano que nós instituímos para o início da ação, né? Bom, então, esta aí é a dinâmica do trabalho deste ano, que nós iniciaremos o diálogo também com os orientadores de estudo do primeiro e terceiro. Não estão esquecidos, porque muitos, quando começaram a ação, quando nós começamos com o coordenador multiplicador para atender o coordenador de escola, o professor do quarto quinto, e o primeiro e o terceiro? E o primeiro e o terceiro? A gente vai ficar de fora disso? Não. A gente começa e depois, quando o programa nacional se definir, a gente puder estabelecer aí uma articulação mais clara, né, de como é que a gente vai atuar, a gente se integra ao programa nacional. Mesmo porque a dinâmica do programa nacional este ano é de discussão de todas as áreas do conhecimento. Então tem um caderno, são 10 cadernos, um para trabalhar com ciências, outro com geografia, outro com história, não é isso? Outro com jogos, com arte, outro com gestor. Então vai discutir temas muito importantes, mas nós precisamos dar continuidade ao processo de aprofundamento das reflexões no âmbito do trabalho com a língua portuguesa e com a matemática. Principalmente essas duas áreas, que são áreas estruturantes, precisa ter continuidade no processo de formação. Então, o Programa Nacional tem um desafio e nós precisamos dar conta de ampliar essas discussões e manter o trabalho com a língua portuguesa e a matemática. Então, a gente vai caminhar juntos, esse é um exercício que a gente vai fazer, mas não perdendo aí, buscando manter o foco no trabalho com língua portuguesa e com matemática, e é claro, por meio do trabalho com língua portuguesa e matemática, a gente tem uma perspectiva interdisciplinar aí que está na pauta e que nos permite dialogar também com conteúdos de outras áreas, tá bom? Bom, eu acho que eu vou fechar aqui, porque aí, aquilo que eu não pautei, acho que a gente pode abrir para uma conversa, né? É dizer isso. E no pacto que o governador lança, o primeiro eixo, são 5 eixos, o pacto Educar para Transformar, são 5 eixos. O primeiro eixo é a articulação Estado, né, a colaboração entre Estado e municípios, e no contexto deste eixo, as ações, digamos assim, maiores estão no âmbito da nossa coordenação. E outras ações que estão postas e que a Secretaria disponibiliza apoio de material, de transferência de tecnologia para os municípios, mas o grande movimento que a gente tem que organizar de apoio aos municípios é no âmbito dessa coordenação. Além da política de alfabetização, eu vou destacar 2 outras ações importantes que nós vivenciaremos e que também é fruto de uma demanda dos municípios. É uma ação de apoio à implementação do programa Mais Educação. Nós já tivemos no Ministério da Educação algumas indefinições em relação ao programa, nós estamos acompanhando, mas nós vamos instituir no âmbito da coordenação uma ação de apoio ao programa Mais Educação. Fomos ao Ministério, conversamos com a coordenação, existe um elemento. O diálogo dos municípios com Mais Educação era diretamente com o Ministério da Educação. Por um período, o Ministério teve um consultor atendendo alguns municípios, acho que os demarcados como municípios prioritários no âmbito do Estado, né? Alguns municípios no âmbito do Estado, não era a totalidade. Mas este contrato, ele foi suspenso,
E aí o município, muitos municípios ligavam lá para a gente, Nádia, tem informação sobre mais educação, tira a dúvida aí para a gente ficava, uma ação que a gente, né, tem conhecimento e tal, claro que tem conhecimento. E aí a gente foi buscar isso, instituímos no âmbito da coordenação essa linha de apoio. Vocês serão convidados a participar desta ação e a ideia é que a gente possa, por meio do Mais Educação, fortalecer as discussões sobre educação integral e promover um processo de reflexão em torno do planejamento das ações de acompanhamento pedagógico, que no âmbito do Mais Educação são aquelas ações voltadas para o trabalho com língua portuguesa e matemática. A ideia que a gente quer disseminar é de que esses monitores que atuam no âmbito dessas ações de língua portuguesa, que abarcam o trabalho com língua portuguesa e matemática, possam fazer isso numa perspectiva de fortalecer o trabalho do professor ali, do 1º ao 5º ano, está realizando com as suas crianças. Porque não é raro a gente ver um monitor trabalhando com as crianças numa perspectiva totalmente distanciada daquilo que o professor está tentando construir. Então, é ainda a cópia pela cópia, o beabá, ou seja, uma atividade para cumprir um tempo do programa Mais Educação que não contribui muito. E aí a gente precisa que as políticas, e esse aí, para encerrar, né, a minha fala nesse momento, esse é um grande desafio dos dirigentes. Este se constitui um grande desafio dos dirigentes. Com base nesse planejamento instituído, implementar políticas que dialoguem entre si. Não dá para a gente cumprir tarefa. Cumprir tarefa não vai levar a gente a lugar muito distante. Não dá para eu aderir ao programa e simplesmente, como a Rosalie contou, fazer adesão e não se comprometer com a sua execução. Eu preciso fazer adesão à política, eu preciso contextualizar essa política, as necessidades da minha rede, e eu preciso integrar esta política a N outras políticas que estão ali presentes nas minhas unidades escolares. Então, Mais Educação precisa dialogar com o impacto. O Mais Educação precisa dialogar com a proposição de trabalho para o esporte, a cultura naquele município. Eu tenho que colocar na pauta, enquanto dirigente, esse desafio de integrar dentro da própria rede, ou seja, uma integração intersetorial, né, ou dos diversos setores e áreas no âmbito da própria educação e com outras instituições, né? Então, com outros organismos do próprio governo e da sociedade, porque esse movimento tem que ser um movimento coletivo. O pacto, como o Zé Renato pontuou, tem que ser compreendido na dimensão mais ampla dessa expressão. O pacto não é só meu, o pacto eu só faço com o outro. Não existe pacto sozinho. Sou eu e o outro. Né? E no pacto não é eu determinando para o outro, é eu estabelecendo uma parceria, um diálogo e um compartilhamento de intencionalidades. As nossas intenções precisam ser as mesmas para que a gente possa caminhar. Né? Então, gente, dizer da minha admiração, está aí um espaço que eu nunca ocupei, e isso eu acho que covarde para ocupar, é o ser secretário de Educação. Tenho uma admiração enorme por vocês, eu não tenho ideia, porque eu sei dos grandes desafios, independente do tamanho da rede, que está posto por um profissional que assume essa tarefa, né? Então, eu digo, não queria estar na pele de vocês, ainda mais num ano como esse, 2015, que o dinheiro é muito pouco, quase nada, né? E as demandas são cada dia maiores, né? Mas tenho uma admiração enorme porque vocês conseguem